Que bom ter você aqui conosco em mais um devocional. Nós estamos nessa trajetória de tentar ser casais melhores, sermos pessoas que vivem um relacionamento de acordo com a vontade de Deus, tentando entender em cima de Efésios capítulo 5, a mensagem de Paulo àquela igreja, aos maridos e mulheres, o papel de cada um, como nós já vimos nos outros devocionais. E hoje, em específico, neste devocional, eu quero conversar com você sobre o casamento e os seus desafios diários. Dia após dia, nós temos desafios nas nossas relações e como superá-las e qual a maneira de Cristo que nós devemos encará-las. Eu quero começar hoje lendo para vocês uma citação de C.S. Lewis que diz assim: as pessoas tiram dos livros a ideia de que se você casou com a pessoa certa, você viverá apaixonado para sempre. Como resultado, como nós nos damos conta ao longo dos nossos relacionamentos que nem tudo é perfeito, e nós ficamos com essa impressão, como C.S. Lewis diz, que se encontrarmos a pessoa certa, nós não teremos problemas nem desafios no nosso dia a dia com o cônjuge. Nós imaginamos, segundo ele, que nós acabaremos achando que podemos trocar a pessoa. Termina esse relacionamento, começa outro, uma vez que eu nunca estou com essa pessoa certa. Essa pessoa que quando eu estou com ela nunca existem problemas. Como C.S. Lewis disse, não existe essa pessoa certa. E não é porque você e o seu cônjuge têm diferenças e têm momentos difíceis que vocês devem terminar a relação. Porque na verdade isso seria um doce engano de você falar assim: não, terminei, vou começar outro relacionamento com outra pessoa e não vou ter nenhum desafio para encarar com ela. Você vai viver a mesma coisa. Por isso, saia do mundo mágico, dos filmes, dos livros de C.S. Lewis e venha para a realidade. A realidade implica nós temos dificuldades nas nossas relações, mas precisamos aprender como enfrentá-las. Vamos lá. Como enfrentar, então, essas lutas que nós temos? Uma coisa que você precisa entender é que a palavra de Deus, ela sempre nos diz que se você estiver com uma pessoa, você terá desafios e problemas com essa pessoa, no convívio com ela. Você vai enfrentar dificuldades. Se você estiver com outra pessoa, você também vai enfrentar dificuldades, lutas, desafios. Sua vida também vai estar carregada de tudo isso. E a Bíblia também diz que se você não estiver com mais ninguém, você for para sempre sozinho, você ainda terá desafios, lutas e tudo mais. Por quê? Porque nossa vida é assim. Nossa vida consiste de dificuldades, de momentos duros, difíceis, de desafios, e é assim mesmo. Então, se você estiver com alguém ou com uma outra pessoa, você vai continuar passando pela mesma coisa. Não se engane. Mas você que é casado, ou você que está noivo, se preparando para o casamento, eu quero te lembrar neste momento que a sua aliança, lá no dia do seu casamento, ela foi uma aliança, ou será uma aliança, firmada diante do Senhor. É diante de Deus que nós firmamos as nossas alianças. O nosso voto no casamento é muito mais do que com o cônjuge, com aquela pessoa amada. É o nosso voto para com Deus. Então, lembre-se disso. E a partir daqui eu quero pensar algumas coisas com os irmãos. Provérbios capítulo 2, versículo 17 diz o seguinte: abandona o marido da sua mocidade e se esquece da aliança que fez diante de Deus. Esse provérbio está falando sobre infidelidade conjugal. Ele está falando de alguém que está traindo o seu cônjuge. Então ele diz que abandona, seria uma mulher, abandona o marido da sua mocidade. Aquela pessoa que tem essa relação de casamento. E repare nisso, abandona o marido da sua mocidade, por infidelidade, por qualquer problema, desafio que seja, e se esquece, diz o provérbio, da aliança que aquela pessoa fez com Deus. É isso que eu estou dizendo para vocês. No casamento, a nossa principal aliança não é só com o cônjuge, não é só com a pessoa que nós amamos e estamos dispostos a passar a vida com ela. A nossa aliança no nosso casamento, o nosso voto é diante do Senhor. E é isso que o texto diz, que nós não devemos esquecer que os nossos votos foram firmados de uma maneira vertical, não apenas horizontal. Você não estava falando apenas para os seus amigos, para a sua família, para os
familiares ali, agregados, que você estava casando. Você estava falando para Deus que você estava assumindo um compromisso naquele dia de casar com alguém. Então, a quebra dessa aliança, trair a pessoa amada, abandonar a pessoa amada, destratar a pessoa amada, isso é uma quebra de aliança com o Senhor. Em primeiro lugar, você firmou com Deus essa aliança. Então, entenda que você precisa manter essa relação. É claro que existem níveis, né? Quando um casamento se torna problemático a ponto de violência física, doméstica, nós sabemos disso. Não é nesse ponto que nós estamos falando, mas de desafios diários ali, de entendimento, de desentendimento, de gosto, de preferência, de valores. É disso que nós estamos conversando aqui. Então, o que a gente precisa saber? Que essa pessoa certa que C.S. Lewis disse lá do livro, que nós lemos na história de romance e não tem nenhum problema, essa pessoa certa, ela não existe. Porque a nossa vida consiste de passar de momentos difíceis, lutas e como tudo isso que eu estou falando para os irmãos. Então essa pessoa certa, ela não existe. Agora o que existe é passar os desafios com essa pessoa. Né? Você mudar, a pessoa mudar, as relações mudarem, as coisas mudarem. Isso sim, isso deve ser sempre um desafio diário para nós, essa mudança para estarmos nos relacionamentos. Por quê? Porque talvez, quando você casou, quando você se apaixonou por essa pessoa, ela era a pessoa certa. Certa no sentido de que quando você estava com ela, você não tinha nenhum desentendimento, nenhuma briga, nenhum nada. Era só flores, tudo certinho, tudo bem. Mas a vida nos transforma. Os desafios, os nossos compromissos, os nossos relacionamentos, nossa fase de vida, né? Que vão mudando ao longo da nossa vida. Em um momento você está casando, depois você tem filhos, tem trabalho, tem contas para pagar. A vida nos transforma. E mesmo a pessoa certa, lá do começo, em algum momento você vai descobrir que mesmo com ela, você vai precisar mudar. Porque as pessoas mudam. O casamento muda a gente, os filhos mudam a gente, os compromissos mudam a gente, e nós precisamos nos adaptar. Se nós queremos sustentar a nossa relação, que nós entramos diante de Deus e com o nosso cônjuge, nós precisamos de adaptação. Não tem como, irmãos, a gente precisa se adaptar. Uma coisa muito comum nos casamentos é uma falta de diálogo nesse sentido. Às vezes a gente tem muita incapacidade de reconhecer aquilo que o cônjuge faz de bom. Às vezes o nosso cônjuge faz coisas boas, mas nós não temos a capacidade de reconhecer isso e de dizer isso. Às vezes a gente só critica, né, quando as coisas dão errado, quando são ruins, mas a gente não tem a capacidade de ver as coisas boas que o parceiro está fazendo. E outras vezes a pessoa faz coisas boas, mas cada um espera uma coisa. Um espera carinho e o outro mostra amor dando presentes. E aí pode ser um grande problema e a pessoa certa se torna errada no seu ponto de vista. Por quê? Porque as linguagens são diferentes. Um prefere o carinho, gastar tempo junto, toque físico. A outra pessoa prefere dar presentes. Você percebe como são coisas diferentes? Mas as duas coisas estão conversando porque é a mesma coisa. São só características diferentes de pessoas diferentes, mas que se amam e que demonstram e recebem amor de forma diferente. Então, o que eu posso deixar assim de conselho bíblico para vocês na relação do dia a dia, pensando essas mudanças que nós temos de comportamento, de pensamentos e essas diferenças conjugais, é o conselho do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz para nós falarmos a verdade em amor. Perceba que não é só falar a verdade, é falar a verdade em amor. Muitos casamentos e muitos relacionamentos acabam porque existe uma falta de verdade. Para você não entristecer a pessoa ou para você não falar tudo que você pensa, você fica quieto. Isso não é saudável, porque o conselho bíblico é fale a verdade. A verdade não é negociável num relacionamento. Você precisa falar a verdade. Você precisa ter confiança de estar numa relação que ambos podem falar a verdade. Seja ela qual for, boa, ruim, que machuque ou não, a verdade tem que ser dita. Porque senão nós escondemos, colocamos debaixo do pano a sujeira, mas a sujeira continua lá, os problemas continuam lá. Se não tiver um diálogo com verdades, não resolve. Agora, não é um diálogo com verdade sem amor, no qual você fala
fala a verdade, mas não se importa com a pessoa que está ouvindo. Não, nós somos convidados, segundo Paulo, a falar a verdade em amor. Então, todas as conversas de um relacionamento devem ser pautadas pela verdade, mas elas devem ter como base o amor. Porque quando nós falamos em amor é diferente. Quando você fala amando, quando você fala pensando no que a pessoa está sentindo, é completamente diferente. Então, como Paulo disse, fale a verdade na sua relação, mas fale a sua verdade em amor. Existe um outro conselho que eu posso dar para vocês, bíblico, que é como você lidar com esses desafios diários que nós estamos falando especificamente nesse devocional, né? Jesus, eu quero pegar uma passagem que Jesus está falando aos discípulos. Ele não necessariamente estava falando sobre casamento nessa hora, mas não existe lugar melhor para usarmos este princípio bíblico do que dentro das nossas casas, dos nossos relacionamentos. Essa passagem está em João, capítulo 13, versículo 12 até o 17. Eu vou ler para você aqui no meu computador, se você tiver com a sua Bíblia, abra aí, João 13, versículo 12, nós leremos até o 17. Você já conhece essa história, então escute aí. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos e novamente se sentou à mesa e fez uma pergunta para os discípulos. Ele disse o seguinte: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que lhe enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados, felizes são, se as praticarem. Preste atenção. Jesus está nos ensinando o princípio da submissão, da servidão. Jesus é o mestre, o Senhor, mas ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Olha, não existe um lugar melhor que você pode viver esse texto bíblico do que dentro da sua casa. Seja servo. E a palavra servo no Novo Testamento, nós entendemos que é de fato escravo. O Senhor está nos chamando para sermos escravos uns dos outros. Escravo é aquele que tem que fazer e fará pelo bem do próximo. E não está preocupado com os seus direitos, está preocupado com o seu dever. Imagine um marido e uma esposa que vivem numa relação de servos, um do outro. Que um está sempre querendo o bem do outro e agindo em favor do outro, se colocando em segundo plano para servir o outro, se preocupando com os interesses do outro, porque se põe na posição de servo. Como Jesus se pôs na posição de servo diante dos seus discípulos. Viva isso dentro da sua casa, dentro do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento. Se coloque sempre que possível e necessário na posição de servo. Sempre priorize a outra pessoa. E se nós praticarmos esses princípios bíblicos de verdade em amor, de servidão, de humildade, o nosso casamento, eles estarão sob bases seguras. Qual é a base segura do nosso casamento? A palavra de Deus, a Bíblia, os princípios divinos vão criar um alicerce para as nossas relações serem saudáveis e para que a gente, com a pessoa certa, encare os desafios da nossa vida. A pessoa não é errada porque você está com ela e enfrenta desafios. Não, é porque a vida é assim. Então encare os desafios com ela. Timothy Keller diz que a submissão da mulher ao marido, como nós falamos no devocional, e essa entrega dos homens às mulheres, como nós falamos no outro devocional, que é o papel de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo, submissão e amor, que são esses dois convites, são dois aspectos da mesma coisa. É a mesma coisa, o Timothy Keller diz. Submissão de um lado e amor do outro são a mesma coisa. Por isso, nós devemos ter o nosso relacionamento pautado nesses princípios cristãos. Porque que teremos lutas e desafios, você já sabe. Se você ficar sozinho, com outra pessoa ou com essa que você está, você passará.
Mas nós precisamos entender que a pessoa certa não existe, nesse sentido de estou com alguém que não tenho dificuldades mais. Saiba também que a sua aliança, lembre-se do que nós falamos aqui hoje, a sua aliança, ela foi firmada primeiro diante do Senhor. Você firmou alianças horizontais, mas também verticais com o Senhor. Você disse para o Senhor que você amaria, cuidaria, estaria à disposição, passaria toda a vida na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza. Você disse isso para o Senhor. Ele foi a sua testemunha. Você estava falando para Ele. E Ele ouviu tudo isso. A parte dele, Ele está fazendo. Ele está abençoando a sua vida. Mas agora você precisa cumprir o seu compromisso com Deus. De amar e de cuidar da pessoa que você está junto. Lembre-se de sempre falar a verdade. Sempre falar a verdade em amor. E de se colocar nessa posição de servo. Sirva o seu cônjuge. Faça tudo que puder pelo bem do outro. Ame. E amar é agir. Porque Deus nos amou, Ele entregou o seu Filho. Então, amor não é um sentimento apenas. É também. Mas amor é entrega, é serviço, é ação. Ame a pessoa que está com você e ame na prática. Não ame só nos pensamentos, nos sentimentos, mas também nas ações. Assim, nós, com a palavra de Deus, com a presença do Senhor nos nossos lares, nós vamos enfrentando os desafios e as lutas diárias do nosso relacionamento. Que o Senhor te abençoe e eu te espero no nosso próximo devocional.